Sejam muito bem-vindos ao Eleve Talks. Eu vou ter que ler. Menos desculpa, mais ação e muito mais decisão. Gente, não adianta. Eu não consigo decorar. Sim, Mas eu vou conseguir. Ó, tá vendo? O episódio passado eu consegui falar. Sem nem falar, sem nem olhar. Porque hoje eu estou com uma entrevistada de peso. Vocês repararam que eu estou aqui sozinha? Vocês repararam que eu estou abandonada? Ai, meu Deus. A Bruna me abandonou hoje. E hoje eu vou receber uma pessoa aqui que é estrategista de vendas. Ela vai falar minha língua. É uma das pessoas que eu conheci no meio do meu mundo do network. E ela fez tanta coisa boa no meu negócio, na minha marca, que eu resolvi trazer ela para ser minha sócia. Bruna Vilela! Maravilhosa. De vermelho. Ai, gente, sorry. Divônica. Isso aqui é meu brand. Maravilhosa! Ai, vou falar igual nossas convidadas. Que honra estar aqui com você, sua maravilhosa. Tô amando isso, vocês já viram. Ai, gente, eu adorei. Mas eu vou ter que ler um texto para ela. Ai, meu Vou Deus. ler um textinho. Bruna Vilela é estrategista de vendas, empresária e sócia fundadora da Rubran, aceleradora de vendas e crescimento empresarial, que nasceu há 6 anos com o propósito de unir marketing, posicionamento e estrutura comercial para gerar negócios reais. Ao longo da sua trajetória, Bruna saiu de uma realidade simples, enfrentou insegurança, escassez e os desafios da vida adulta, enquanto construiu uma empresa praticamente do zero. O que começou apenas com ela e uma designer, hoje se transformou em uma estrutura com equipe, parceiros e clientes de diferentes segmentos. A Vera Moraes e a CM4 são 2 clientes da Rubran. Querida. Especialista em jornada de vendas, funis estratégicos e alinhamento entre marketing e comercial, Bruna ficou conhecida pela sua visão prática sobre crescimento. Para ela, empresas não crescem apenas com conteúdo ou tráfego, crescem com direção, processo e posicionamento. Mas antes da empresária existir, existiu uma menina que precisou amadurecer cedo. Dos 6 aos 18 anos, Bruna viveu em abrigos, uma trajetória marcada por escassez, insegurança, dores emocionais e pela necessidade constante de sobreviver emocionalmente em ambientes difíceis. E foi justamente nesse período que nasceu uma das características mais fortes da sua personalidade: a capacidade de enxergar saída mesmo quando tudo parecia impossível. Além da Rubran, Bruna também é sócia fundadora da Eleve, uma escola de negócios voltada para mulheres empreendedoras, criada para desenvolver posicionamento, vendas, network e crescimento estratégico feminino. Casada há 15 anos com Rudney, hoje também seu sócio nos negócios e mãe da Ananda, Bruna compartilha nas redes sociais uma visão muito humana sobre empreendedorismo, maternidade, construção, família e quebra de ciclos, mostrando que crescimento verdadeiro começa primeiro dentro de casa. Mulher do céu, meu olho encheu d'água porque realmente está do outro lado. Eu já tinha lido o texto, mas é diferente. Eu te falei, né? Eu te falei. Verdade. Quando outra pessoa fala, te apresenta e conta a tua história, é muito diferente. É muito diferente. Que doido. Mas eu já quero começar com uma pergunta assim, bafônica. Oh my God. Quem era a Bruna antes da Rubran existir? Gente, a Bruna sempre foi uma maravilhosa. E isso é fato, sorry. Eu sempre tive esse meu lado autoestima elevada. Mentira, eu contei hoje pra Carla, né? Nossa parceira que estava aqui nos bastidores. Lá na infância, as crianças hoje, elas são muito desenvolvidas. Gente, mas era um palito, aqui ó, tripa, puro osso. Então, e assim, nos locais que eu passava, não permitiam, né, a gente ter as madeixas, né? Gente, eu era feia. Meu Deus! Horrorosa.
as circunstâncias não favoreciam. Então, era monocelha, né? No nosso tempo, a gente tinha um bigodinho, porque também não era incentivado a questão do cuidado, né? Você não tinha isso, né? Os nossos pais já não tinham isso. Aí você tá pulando de abrigo em abrigo, não tinha. Então, mas a Bruna, sempre. Além dessa criança que era feia, eu era muito maravilhosa. Já estava enraizado a maravilhosa dentro de mim. Mas eu sempre fui muito sonhadora, Vera. Eu sempre fui muito sonhadora. E isso se carregou ali para adolescência, para vida adulta. E sempre fui taxada assim, ó, maluca. Sonha demais. Mas, gente, olha onde os meus sonhos me levaram. É sobre isso. Eu sempre falo muito sobre as pessoas só sonham. Só sonham. E só sonhar não vai te levar a lugar nenhum. Não. O sonho junto da ação. Exato. Tem poder quem age. Tem poder quem age. É bem legal isso que a Vera fala. É bem legal, não. Eu não gosto dessa palavra legal. Passei a ter raiva dela. Desde hoje de manhã. É muito forte isso do tem poder quem age. Quando as pessoas olham pra mim e falam assim, é 1 em 1 milhão, né? Deu sorte. Não foi sorte não, viu, gente? Cara, não existe sorte. Não foi sorte. A sorte, ela até te procura. Quando você está nos ambientes certos. Exatamente. Eu falo que foi muita pitada da mão de Deus ali, e por ser muito sonhadora, querendo ou não, o tempo que eu vivi com a minha mãe até os 6 anos de idade, eu acho que é muito da nossa infância. A gente pode não ter ali, desde pequenininho, uma religião, mas a gente foi muito inserido no tem alguém acima, que era sempre inserida a Deus, Sim. Ora pra Deus, pede as coisas pra Deus. Então, quando as coisas saíram totalmente do trilhos, que pra mim saiu do trilho é o quê? A Bruna antes, né, do empreender. Era uma criança de 6 anos que foi tirada da mãe, pra mim era isso. Fui tirada da minha mãe. Por quê? Não faço ideia, né? Era o que uma criança de 6 anos não tem noção. E o que eu me agarrei? A Deus. Eu falava assim, Deus, o Senhor vai devolver a gente pra nossa mãe, né? Deus, isso aqui é temporário. Então, tudo, eu sentava no cantinho e conversava com Deus. E é muito louco que quando as pessoas falam assim, foi sorte, 1 em 1 milhão das crianças não seguir um caminho errado, foi o quê? Como eu falava muito com Deus, hoje adulta eu entendo que em cada momento, aí vocês vão entender por que eu tenho uma ligação muito forte com mulheres. Em cada local que eu passava, Deus me apresentava uma tia, uma mulher, e ela sempre falava assim, vocês são crianças muito boas. Permaneçam nesse caminho. Cada local que a gente passava, você vivia com tudo que é tipo de criança, tá? Teve até lugar que eu falava assim, nossa, gente, tô me sentindo meio na cidade de Deus, porque eu tinha medo de algumas crianças. A gente, sendo criança, tinha medo de outras crianças. E eu falava, o negócio é ficar quietinha, se comportar. Então, essa pessoa, do jeito que eu sou hoje, pra frente, eu era extremamente tímida, extremamente muda. Porque eu tinha medo eu falava assim, se eu me destacar aqui, a gente fica visível, né? Vocês já viram hoje, né? A gente sempre fala, né? O bullying, né? Que hoje tem tudo isso. Mas normalmente eu percebi o quê? As crianças que começavam a se destacar, era aquela que as crianças maiores iam e batiam. Então eu falava, o quê? Já basta essa tia me batendo aqui, né? Apanhar das crianças também, é muita coisa, muita informação para criança pequena. E aí a Bruna seguiu a vida, né, ali, muito agarrada a Deus e sempre muito atenta às pessoas que Deus mandava. E é claro que pequena não tinha essa noção, mas hoje adulta eu consigo ver e eu consigo lembrar de determinadas pessoas em locais que eu falava, cara, aquela tia em determinado local falou tal coisa e eu agarrei aquilo e ela sempre falava, as oportunidades chegam para as pessoas boas. Então, elas me traziam palavras de afirmações que potencializavam o meu sonhadora. Cara, eu vou crescer um dia. É só eu ficar aqui, ó, fazendo o que tem que ser feito, bonitinha, seguir um caminho legal, que as coisas vão acontecer. Então, a Bruna, antes do empreender, cresceu sonhadora, realizou o grande sonho dela de casar, ter uma família. Eu tenho a Ananda tem 10 anos. Gente, diga-se de passagem, igual eu falei para uma amiga, a gente tá entrando na fase mais desafiadora da Ananda. Por quê? Porque agora... É pré-adolescência. A pré-adolescência, ela acha que sabe tudo. Agora ela quer... Ai, essa roupa aqui não tá legal. Eu vi que você postou esses dias que os laços ela não quer mais. Não, você vê que é sempre agora o mesmo laço e o mesmo tipo de penteado. Ela pede só aqui, tudo que ela fique mais com cara de menos criança. Só que é inconsciente, né? Que ela não fala isso. Mas quando ela... é só tal laço. Aí bota o laço. Aí que nem hoje, gente, 5 horas da manhã eu fazendo penteado nela, tá? Porque se eu saísse de casa sem esse bendito penteado... Aí ela falou assim, eu falei, quer que eu faça uma trança, não sei o que lá? Ela...
só divide, bota os trocinhos aqui. Quer nada? Não quero nada, só o trocinho aqui. Mas tá bom, né? Ela está Tá crescendo. Tá crescendo. crescendo. Então, essa é a Bruna, né, que construiu, não foi nada, eu também vou falar igual a Vera no outro episódio falou, eu não gosto da palavra difícil, eu gosto que foi tudo desafio, né, e várias coisas me confrontaram na vida adulta, né, tô falando isso, gente, porque a Vera é uma senhora da inteligência emocional, então muitas coisas, mesmo a Bruna sonhadora que realizou muitas coisas, várias coisas me confrontaram na vida adulta que eu tive que resolver. Então, e às vezes a gente tem que resolver sozinha, né? Sozinho. Não tem muito o que fazer. Não tem muito o que É fazer. você com você mesma. Você com você mesma. Bruna, como nasceu a Rubran? Eita, gente, a Rubran é um papo... Antes de você falar como nasceu a Rubran, o que significa Rubran? Ai, gente, vamos lá. Eu cheguei a não querer mais empreender, eu vou contar como que aconteceu, mas eu cheguei a não querer mais empreender num daqueles momentos que você fala, ai, é sério, meu, eu podia bater meu ponto aqui, sair de boa, tô ficando louca mesmo. Mas por quê? Foi o que a gente trouxe no outro episódio. A gente não é ensinada a começar a empreender da maneira correta. Por isso que a gente bate cabeça, por isso que a gente fica louca e quer desistir. Né? E hoje, gente, até por isso que a Eleve existe, né? A Eleve, a Sociedade Minha com a Vera, a Escola de Educação, é realmente para dar uma trilha para a empreendedora desde o primeiro... Cara, se uma mulher chega para mim, para a Vera hoje e fala, lindas, eu quero começar a empreender. Cara, a gente consegue direcionar ela não vai bater a cabeça. Nunca mais. Nunca mais. Porque a gente já bateu a cabeça por elas. Exatamente, já tomou lá. Foi dela. E aí a Rubran, nessa fase que eu tava muito louca, porque eu fazia investimentos muito picados na Rubra. Porque, né, também não tinha essa noção. Quando eu fui ver, gente, praticamente eu falei assim, oxe, gente, eu já comprei um apartamento, mas era sempre assim, eu invisto ali na Vera 1.000, aí na outra ali R$47, aí eu vou num evento ali, então cada pessoa me passava uma coisa. E aí você fica louca. E aí, detalhe que esses não que não seja bom, não, mas esses pequenininhos são rasos, a gente até Exato. aprende. Porque depois você não consegue ter a constância, a consistência de manter aquilo. Porque a pessoa, você saiu lá do evento dela, acabou. Se você quer mais, você vai ter que pagar por mais acessos. E eu também ainda não tinha virado essa chave. Aí, quando eu pensei em desistir, e aí eu lembro até hoje que o meu marido falou assim, isso, você quer parar? Você quer parar? Tudo bem. Eu mantenho aqui o que for. Não consigo bancar seus luxos. Ai, gente, aí pesou. Aí você fala assim, meu Deus do céu, como ela não sei, vai, porque eu não boto um centavo dentro de casa. Eu falei assim, não, pelo amor de Deus. Como que eu vou ver ser meus luxos? Aí eu falei, tá bom, eu vou conversar com Deus. Aí lá fui eu sentar, conversar com Deus. Falei assim, Deus, o Senhor dá o direcionamento, meu querido. O Senhor conversa comigo aqui, me mostra. Me mostra o que eu preciso fazer. O que eu preciso fazer. E aí Deus é muito, muito, muito assim, topzera, né, Deus? Porque ele é maravilhoso. Ele é muito fala top. Com a gente. Aí gente, o episódio da sério. Thalita é muito incrível. É o primeiro episódio. Foi mesmo. Ela fala assim, às vezes a gente fala com Deus e a gente tá esperando que ele seja, né, amável. Exato. E Deus, ele vai lá e dar uma pancada. Menina, e ele deu. E aí ele foi através de um colega, colega não, é meu maninho de network, onde eu questionei determinadas coisas de outras empresas e ele olhou pra mim e falou assim, burra, é você. Meu Deus! Aí eu falei, nossa Deus, pesado, hein? Na minha cara, assim, menina, eu senti... Que nem a Evelyn de manhã, mas nem o dia nem começou. Mas nem começou. E eu falei assim, cara, Deus, vamos lá, então me direciona. O que eu tô fazendo de errado? E é engraçado que as respostas, elas normalmente a gente já sabe. Só que a gente quer lá pagar pra ver, porque a gente gosta de uns tapas na cara. E aí, quando eu tomei esse tapa, eu falei assim, por que eu comecei isso daqui? E aí bate de novo em um dos episódios onde a Vera falou sobre o motivo. Se você não tem esse motivo forte, qualquer pancadinha você quer desistir, você quer largar. E aí eu voltei pra trás, sentei ali, e isso é muito bom, né, Vera? Quando você traz essa consciência. Por que eu comecei isso daqui? E aí eu comecei na necessidade. Só que depois, porque aí eu vou falar o que eu vivi, né? E eu tive lá atrás uma mentora que eu me senti abraçada, porque na minha época também todo mundo falava do propósito. E eu falava assim, mas que propósito que eu tenho, gente? Eu só preciso do dinheiro mesmo agora. Agora eu não quero. Eu não tenho. Porque era verdade, eu tava terminando a faculdade de enfermagem, eu não tinha propósito. O propósito era, eu preciso fazer dinheiro até a pandemia acabar, terminar a faculdade e voltar pro Você fazia os dois juntos? Tudo junto.
Eu tava Meu Deus! tudo junto. Mas eu tinha o tempo maior do mundo com a Ananda. E era coisas que eu não tinha conseguido viver com o CLT. Sempre fomos pais muito presentes, mas a gente vivia aquela realidade de que eram os dois o dia inteiro no trabalho. Por mais que às vezes eu já cheguei de plantão, que eu trabalhei em plantão às vezes noturno, que eu ligava pro Rudney e falava, prepara a Ananda que a gente vai pro bosque. Aí eu só dormia depois que a gente tinha ido por causa daquela questão de, não, eu não vou deixar de faltar pra minha filha, porque foi minha escolha do que eu quero trabalhar. Sim. E aí, a Rubra nasceu disso. De eu ter mais tempo com a minha família, mais tempo com a Ananda, participar da vida dela. Porque a vida da Ananda era o dia inteiro na escola. E olha que bênção, né? Ela nem lembra, né? Porque ela era tão pequena. Sim. Ela não lembra. Mas o subconsciente dela lembra. Ah, com certeza. E aí a gente fala que às vezes ela reclama, ela fala, vocês estão trabalhando. Eu falo, mulher, tu não sabe o que é trabalhar demais, não. Tu não sabe, querida, não tem sabe. nem noção do que a gente se desdobrava pra ficar com você. E aí eu voltei pra esse motivo, porque isso é uma verdade, né? Uma das 3 coisas que eu mais ouvia entre as amigas do empreender, assim, colegas ali da internet que eu conheci, todo mundo buscava 3 coisas através do empreender: liberdade financeira, liberdade de tempo e liberdade geográfica, principalmente. Tudo que não se tem no empreender no começo. No começo. Muito louco. E a gente que trabalha com o digital, aí a gente já começa a ganhar aquele geográfica. Aí você vai para uma praia e começa a trabalhar da praia, só que aí também isso tem um viés que teve uma hora que eu falei assim, eu não quero essa liberdade geográfica, porque eu não quero trabalhar de qualquer lugar. Eu quero poder viajar e nesse dia não trabalhar. Só que, ó, pra você ver, eu não tinha essa noção. Eu estava abraçando a liberdade geográfica de uma maneira incorreta. Errada. Porque aí o que acaba acontecendo? Eu presa. Aí também você não respira. Sim. Eu gosto muito da liberdade geográfica que o Flávio Augusto fala. Tipo, eu vou morar na Bahamas agora. Exato. Exato. Vou morar nas Bahamas. Mas aí se a gente porque eu consigo trabalhar de lá. E tá tudo bem. Só que quando ele tira férias, ele tira férias. Férias, exato. E aí, isso foi uma das maiores conquistas da Rubra, quando chega o fim do ano, que a gente consegue realmente se desligar, ninguém responde ninguém. Fica um ou outro ali de stand-by, muitas vezes mais eu ali, porque é alguma urgência que acontece. Mas normalmente tá todo mundo viajando, não tem urgência. E aí eu falei, qual é o motivo? Tempo de qualidade com a minha família. Por quê? O financeiro ia ser uma consequência. E o geográfico, eu já tinha entendido que, para mim, o geográfico eu posso ir para Bahamas, morar lá e vou conseguir trabalhar de lá e manter meus clientes. Amém, Senhor. Aí, quando Deus me mostrou isso, muito louco, com vários tapas na cara, tá? Que aí ele vai trazendo as pessoas, entendeu? Ele vai mandando os seus enviados. Foi bem isso. Aí eu falei, qual é o motivo? Rudney, Bruna e Ananda. É as nossas iniciais. Rubra. Rudney, Brunia, e ficou tão legal. Suou muito bem. Suou. Rubrão. Que legal. E Sabe assim qual é a nasceu. oração que eu faço todo dia de manhã? Fale. Senhor, Eu gosto da sua oração. me apresenta seus amigos. Verdade. Me apresente seus amigos. Porque eu acho que a gente só consegue, de verdade, ter um sucesso, um propósito, quando a gente tem pessoas ligadas a Deus, amigos de Deus. Exato. Então, todos os dias eu tenho minha oração da manhã, tenho minha oração da tarde, e minha oração da manhã eu entrego a minha vida realmente a Deus. Ponto. E me apresenta seus amigos. Isso que você falou, né, de Deus enviar as pessoas, todo mundo é que hoje na internet tem gente que fica lá assim, agora todo mundo fala de Deus, né? Eu falei assim, gente, mas quem realmente tem essa conexão com Deus, você consegue sentir. Você lembra no nosso Eleve Summit que a cliente falou, eu ouço a voz de Deus quando você fala, é como se ele estivesse aqui. Então, a gente tem essa energia de realmente sentir. Então, a Vera mesmo, quando ela fala, gente, eu gosto de falar desse episódio. Eu conheci a Vera numa palestra, que outra pessoa apresentou ela. E quando eu nem tava lá, né? Nem tava lá. E eu normalmente, como é 6 minutos, e eu sempre, nessa jornada ali de network, eu sempre assumi o cargo de mídias. Então, o mídias, ele fica lá gravando, editando, postando, quase nunca você tá prestando verdadeiramente atenção na palestra, porque você tá gravando e colocando. Só que quando ela mostrou, e agora a gente tem internamente essa foto da Vera, a foto da Vera do Velho Testamento. Eu olhei aquela foto e aí ela botou a foto da Vera, eu lembro até hoje a imagem da Vera, que era a foto que ela tinha toda de branco. E eu falei, gente, que rainha é essa? É enviada do Senhor.
E eu parei. Filho, eu não gravei direito a palestra aquele dia, porque eu fiquei prestando atenção na história, me prendeu. Por quê? Eu já tava naquela jornada ali, e inclusive é muito engraçado. A Vera, ela entrou na agência no período onde a gente começou o registro de marca, onde eu falei, não, agora ninguém me para essa bagaça. Porque Deus falou que esse é o meu motivo. E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, Dinei, meu marido, tá? A gente chama de Rudney, Dinei, de amor, de Mori. Lindo. Depende do dia, Depende do chato. dia. Ah, isso aí eu sou mais, mas ele também é, né? Aí eu falei assim, amor do céu. A menina lá, a Thalita, apresentou uma diva. E isso mostrou pra mim o quê? Que, cara, você pode estar na merda que for. Se você quer sair, você sai. Aí eu falei, olha lá, eu não tava lá nos abrigos, saí? Falei, então agora é uma questão de estruturar, tratar o que precisa tratar. E foi muito engraçado, que dali foi quando o Rudney saiu do CLT, eu comecei a me enfiar em mais treinamentos de inteligência e avancei com a Rubra. Foi muito louco isso, né? E isso já com 3 anos, 4 anos de empresa. Muito doido. E já que você tocou nesse assunto, Já o que quase mudou na 5. sua mentalidade do começo até hoje? Minha filha, qualquer problema, qualquer meta que eu boto, qualquer situação complicada que eu falo assim, cara, isso aqui é difícil, eu já grito, pá, eu já pego alguém para me contribuir. Uma coisa que o empreender, da maneira como eu comecei para o que eu sou hoje, eu não fico mais na dúvida, eu vou ali pegar um pouquinho daquela fulana, principalmente essas coisas do investir. Eu entendi que o quê? Para eu bater 1 milhão, sozinho eu não consigo. E eu preciso de pessoas que já estejam lá. E eu gosto dessa fala que a Vera traz. Vocês vão me ouvir falar muito da Vera, gente, porque pra mim ela é uma referência. Obrigada. Porque se você quer chegar lá e fazer 1 milhão, não adianta você pegar aquela pessoa que é de palco, que você fala, calma aí, ela realmente passou por isso? Ou ela foi lá, aprendeu uma coisinha ou outra e quer ensinar uma coisa que muitas vezes nem ela tem aquele resultado? Eu postei isso ontem. Tipo, cuidado com quem você vai trazer para ser seu mentor. Não, tá tudo bem. Tem muita gente que aprende, vai lá e ensina como ninguém. Vamos pensar em Sim, professor de faculdade. Tem muitos deles tem muitos. nunca trabalharam. Nunca trabalhou, mas, Só cara, que- eles ensinam lindamente. Cara, no entanto, a maioria das pessoas que saem da faculdade não sabem administrar uma empresa. Não. Foi, acho que a outra falou aqui, a gente literalmente é ensinada ali a parte técnica. Técnica, não a parte teórica. A Não, parte teórica. O filha, mão na massa o mão mesmo. na massa, skin the game. Querida. É. E aí, isso virou a chave pra mim. Porque quando eu fiz o meu primeiro investimento alto, aí você pode pensar assim, cara, o que é um investimento alto? E eu sempre fui muito... Eu escuto isso da Vera, né? Porque ela aprendeu com o Paulo. E eu trouxe isso pra mim porque eu já fazia lá atrás. Se a fulana que eu me inspirava e que eu falava, essa mulher é skin the game, e ela tá me cobrando 15 mil, mas eu não consigo pagar ela, eu acessava ela pelo primeiro produto dela. O mais barato. O mais barato. E ali, através dela, de repente, o que acontecia quando eu acessava essa mulher? Aí eu conhecia alguém que já estava dentro do ecossistema dela, que já tinha pagado por aquilo, que já saberia me ensinar, mas aí tem aquela coisa, hoje eu tô cobrando mais barato porque eu tô começando essa jornada. Aí eu ia nela. Porque eu não conseguia ainda pagar a diva lá em cima, mas eu já tinha acesso a alguém que já estava com ela. Aí o que eu comecei a fazer também? Uma das oportunidades que eu encontrei, porque nessa época eu ainda não investia em processos de mentoria, né? Realmente, assim, coisas maiores. Eu entendi que quando eu pagava pelos melhores assentos, pelos melhores ingressos nos eventos, eu recebia uma aula muito a mais. É engraçado que o Diego é o produtor também aqui do podcast, aí ele tava falando de uma player no digital, que eu falei, cara, mas calma aí, é a Gi tal? Eu conheço. E por que eu conheço ela? Porque eu paguei por um acesso maior, onde dentro do almoço tinha um hot seat. Então vamos pensar que assim, eu paguei 5 mil reais para estar ali com aquelas mulheres, onde eu recebi o almoço, sentava nas cadeiras privilegiadas, só que eu tinha acesso aos palestrantes e tinha o quê? O hot seat. O que é o hot seat? Cara, é só pergunta de 1 milhão. Cara, às vezes uma pergunta de um hot seat muda a sua vida. Muda a sua vida. Muda a sua vida. E a gente tinha essa oportunidade. Então, no final, eu fazia as contas, eu falava, cara, eu sentei na mesa com essas mulheres, isso aqui valeu muito mais do que 5 mil reais. E aí foi a hora que eu falei, agora eu preciso sentar de verdade. Aí foi quando eu comecei a pagar por mentorias maiores, de 10, de 20, de 30, né, 60. Agora, Cavera, é investimento pro resto da vida que a gente tem em conjunto.
Porque, gente, eu sou a Então- pessoa que gosta de sentar nas mesas. Então, uma coisa que eu sempre falo, e aí eu tenho falado muito isso para Bruna, sobre sentar nas mesas certas. E muitas vezes você não é recebido naquelas mesas porque você não é referência. Exatamente. Você não tem muito para ensinar, porque o seu lugar é no lugar de mesas onde as pessoas sabem muito mais que você. Exato. Não em mesas que você sabe muito. Se você está sentado numa mesa que você sabe muito, Deus me livre, muda de mesa. Você tem que sentar numa mesa onde você não sabe absolutamente nada. E para acessar essas mesas, você tem que pagar. Exato. E é difícil você entender, se você tem uma mente escassa, pagar 120 mil só para sentar numa mesa. Não entende. Eu tava comentando de manhã com a nossa diva que assina a Nossa Beleza, que eu falei pra ela, eu sentei numa mesa onde as pessoas começaram a falar de determinados assuntos que eu não tava entendendo. E aí ele virou assim, você sabe disso? Aí eu falei assim, acho que eu não era nem nascida. Aí ele falou assim, só que nas mesas que você senta, você vai ter que saber falar disso. Meu filho, tá vendo, gente? O preço de o retorno de sentar numa mesa, que aí eu virei pra ela, eu falei assim, Evelyn, eu vou precisar de um curso de etiqueta, de assuntos correlacionados ao que a galera alto padrão conversa, porque nem tudo eu sei conversar. E eu falei, eu sentei numa mesa onde a pessoa já me direcionou e falou assim, você vai precisar sentar. Meu TDAH mudou porque a Vera fez a careta. Cadê a Dandara aqui? Ai, meu Deus do céu! Vocês só vão entender quem tá participando dos nossos... Meu filtro aqui, ó, até fugiu o assunto. Você tava com a cara das figurinhas. Gente, eu vou contar um negócio pra você. Eu sou muito expressiva. Gente, ela tava assim, ó, câmera. Eu falei assim, será que a Dandara pegou essa figurinha? Eu sou muito expressiva. E aí, eu fui olhar, porque o Marcos, ele veio aqui arrumar a câmera que fica ligada em mim. Aí eu acho que eu devo ter feito a minha careta. Foi! Cara, a Dandara, ela tem um arsenal de figurinha minha. Gente, ela de vez tá em quando demais. sobe umas 2, 3 no grupo. Jesus Ai, amado. misericórdia! E aí, falando da Bruna, gente, sorry. E aí, falando, o que mudou foi isso. Porque a Bruna, lá no começo, ela só continuou, gente, porque eu acreditava. Sim. Fato, eu acreditava. Ah, mas você tinha um apoio do seu marido. Falei, gente, meu marido era CLT. Não era que ele super acreditava no que eu tava fazendo. E aí, isso pra mim é uma coisa que eu falo muito pra outras mulheres casadas. O que vai fazer o seu marido te apoiar, querida, é você levantar, fazer o que tem que fazer e mostrar resultado. É isso, ninguém vai acreditar em você porque você é linda, perfeita, maravilhosa, assim como eu. Não, você vai precisar mostrar resultado. E eu tinha o Dinei podia falar o que for, ele não me desmotivava, porque eu falava assim, eu sei que isso daqui vai trazer, vai dar certo. Então, é claro, né, gente, com ajuda, assim, dos cartões, muito patrocínio do Bradesco, do Itaú, entendeu? Eu cheguei onde eu cheguei. Mas não foi porque ele me dava o cartão na mão. Muitas vezes eu fazia loucura mesmo. Eu catava o cartão e fazia. Mas porque eu acreditava. E a Bruna... Você sabia o que ia fazer, né? Eu sabia o que ia fazer. E eu olhei e falei, cara, isso aqui não dá pra parar. Claro que eu tive aquele episódio que eu contei, mas vocês entendem que para eu estar aqui hoje, eu tive que entender isso. Trabalhar mentalidade, trabalhar escassez, acho que vai ter pergunta disso, tudo. Porque tudo que você não consertou... Sabe igual quando você constrói família, que você vem com a sua bagagem, o marido vem com a sua bagagem. E aí vocês têm que consertar várias coisas, porque vocês vão gerar uma vida. No nosso caso, a gente é um casal que sempre quis ter filhos. E aí, várias coisas conflitam ali, de coisas da sua infância, da maneira como você foi criada, da maneira como você vê a vida. Sim, né? sim. Eu sou aquela pessoa que vocês me veem aqui o tempo inteiro sorrindo, porque eu sou essa pessoa que se você vem e me fala assim, Bruno, eu tô com um problema. Aí você me conta o problema. Eu falo, minha filha, isso é uma situação. Isso aí já começa que é uma situação. Não é um problema. Não é um problema. Porque, gente, situações dá pra resolver. Dá pra resolver. Claro que às vezes a gente tá com tanta coisa e tá tentando o quê? Resolver de uma maneira o quê? Falando pra aquela sua coleguinha que... vai te ajudar no quê? Se lixando. O Cazê tá mais na merda que você. Gente, não dá pra consertar uma coisa que tá ruim na sua vida pegando outra pessoa que tá na merda. Eu vou falar, por exemplo, lá atrás, uma coisa que bateu na minha bagagem do Rudney, como eu já falei, eu vim de orfanatos, abrigos. Quando a gente teve a Ananda, o que aconteceu quando eu e a Ananda? A gente era um casal extremamente feliz. Veio a Ananda, bateu tudo da minha infância. Aí o que bateu na minha infância? Qualquer discussão, e era discussões, assim, coisa besta que eu tinha com o Rudney, eu queria pegar minha filha, e eu falava assim, querido,
Na hora que você entrar no banho, eu pegava a Nanda e ia pra casa da minha irmã. Mas por que que eu fazia isso? Repetição de padrão. Porque minha mãe parecia uma cigana. A gente pequeno, qualquer situação que ela era colocada para conflito, ela pegava os filhos, pelo menos eu pegava minha filha, não é igual ela. Pegava o filho e saía. E aí até que o bom é que Deus, graças a Deus, meu Deus, Deus fez um negócio aí, ó, que juntou meu marido, que ele falou: minha filha, terapia, volta. Para de ser doida. E aí foi que a gente consertou isso. E aí quando a gente vai, consertei aquilo. Só que aí você abre uma empresa, tudo que ainda há ali De crença. aí você vai ter que resolver, porque senão você não avança. Porque a gente entra, até a Thay falou, a gente fica fazendo promoção, a gente fica isso. A gente falou hoje de manhã pra maquiadora Diva, ela falou uma situação pra Vera, e a Vera falou assim, isso é crença de merecimento, meu amor. Porque ela já tem o telefone da pessoa, uma pessoa assim, extraordinária que ela quer atender, ela já tem o telefone. E o detalhe maior, a mulher que passou o telefone pra A mulher, não foi ninguém, não foi a secretária. Foi a mulher, falou, me liga que eu quero fazer com você. Aí você vê, porque a gente tem isso, o medo do, será que eu realmente mereço isso? Estar naquele lugar? Isso geralmente é inconsciente. É inconsciente. Porque é engraçado que ela falou isso pra Vera, e lá atrás, se eu não me engano, ou foi no nosso primeiro Eleve o Ano, ou foi no nosso primeiro podcast, eu fui daqui no carro, lá de onde eu deixei ela, eu falei, mulher, por que você não ligou ainda pra essa mulher? E ela sempre vinha com uma boa desculpa pra ela, né? Porque ela viajou. Porque ela não sei o que lá. Olha o Mas tempo. agora ela viajou de novo? Viajou de novo, minha viajante. Ela vai ficar viajando. Essa mulher melhor abrir uma agência de viagem, porque o tanto que ela viaja. Meu Deus, gente. E aí essa é a Bruna antes e a Bruna hoje. E o empreender fez isso. Hoje eu não fico mais me matando. A Vera vê, coisa que eu não sei, eu falo, Vera, não sei isso aí não, me ensina. A Vera uma vez falou pra mim assim, olha, e eu... Pra o que eu faço ali, o meu marido, comparado a ele fala assim, não, você é a nossa melhor vendedora. E aí a Vera, ela é 10 anos que tá na minha frente. E aí um dia ela falou assim, Minga, você precisa melhorar o seu fechamento. E eu, minha querida, me ensine. Eu não tenho esse problema, porque eu falei assim, eu não vou ficar mais me matando e falando assim... Gente, se a Vera já se ferrou pra fazer, exatamente, aprendeu. eu vou o quê? Eu falei, não, amiga, você vai me ensinar. A gente acabou de fazer uma parceria com a SDR, tudo lá pra nós. Eu falei, Vera, você que tem que sentar com ela, querida, porque você já sabe papum. Sim. É isso. É isso. Bruna, falando de vida pessoal e casamento, eita, bicho, que aqui a gente vai falar de tudo. Como foi pra você a transição do Dinei do CLT para trabalhar do seu lado, para empreender do seu lado? Primeiro, ele quis ou foi... Gente, foi pesado. Meu Deus. Pensem que assim, a gente tem falado muito disso, né? A oração da mulher, ela é muito mais poderosa. Muito. Ela só perde para a oração da mãe. Só. E nós somos mães também. É. Tem o a mais. Tem o a mais. O que acontece? Na época que a Nanda teve uma situação de saúde, e aí também ali foi o pico que eu falei assim, cara, será que tá valendo a pena? Mas era porque eu não tava sabendo fazer o meu trabalho de uma maneira inteligente. E aí eu falei, quando a gente se torna mãe, nasce tonelada de culpas. E aí a Nanda passou por determinada situação, e eu falei assim, cara, eu vou largar tudo, vou dar um basta, fico com 3 clientes e dou atenção pra menina. Gente, mas a Ananda tem muita atenção, né? E quando eu conheci a Vera também, ela fala muito disso, porque diferente de mim, muitas vezes, o Fabrício foi, né? Foi com Deus. Só que ela falou uma coisa que me pegou, mas em todos os momentos importantes eu tava lá. E eu falei, cara, então o que tá acontecendo com a minha filha se... além dos momentos ali do dia a dia, nos importantes tem alguma coisa que não tá certa, né? Eu falei assim, essa menina não sabe que é uma dificuldade na vida. Ó, pra vocês terem noção, um dia, a gente almoçando, gente, esse dia foi o máximo, porque ela falou assim, gente, assim, ó, nós tudo comendo bonitinho, ela falou assim, vai ter um curso extracurricular. E eu tô gente, ela não perguntou se a gente tinha o dinheiro, ela não perguntou se ela podia, ela não perguntou nada. Mas vai vendo o moral da história. Ela olhou pra nós e falou, eu não sei qual esporte escolher. Se é o handball, se é o beisebol, se é não sei o que lá. Acho que eu vou escolher o handball. Aí a gente terminou, falou, filha, vê o que você quer. Aí ela saiu da mesa. Eu olhei pro Rudney e falei assim, a gente venceu. Aí ele falou assim, o quê? Eu falei, meu querido, na idade da Ananda, você tava vendendo caldo de cana com seu avô, o povo tratando as galinhas aí no quintal, você fazendo amizade com a galinha pra depois seu padrasto matar a galinha e vocês comer.
O Galo era amigo dele, gente. Meu Deus. Eu falei, eu tava pulando de abrigo em abrigo e protegendo os meus irmãos, sendo irmã, mãe deles, nem mais irmãs. E a minha filha tava preocupada com o esporte que ela poderia escolher. Eu falei, pensamos na vida, essa criança. Bruna, você falou isso, e aí eu vou trazer um negócio rapidinho. Sabe o que as pessoas acham? Que porque elas sofreram, mesmo elas tendo dinheiro, os filhos têm que Eu sofrer. vi isso hoje. Você não pode, Não. não precisa fazer com que os seus filhos Pra que eles passem por aprendam as aquilo. coisas. Claro que não, você pode ensinar de outra forma. Você não pode. É igual quando uma pessoa não tem condição nenhuma, que ela está numa situação de pobreza. Infelizmente, ela vai ter que submeter os filhos àquela situação. E por que quando você é rico, você não pode dar aquilo que os seus filhos querem? Porque você tem que ensinar? Claro que não. Ah, ele tem que sofrer também, passar pela... Não Gente, tem que sofrer. eu não sei a tem. sua visão. Agora você tá falando disso, eu vejo que é um puta egoísmo nosso. Sim, claro Gente, porque você acha que eu não queria que eu tivesse tido a vida que a Ananda tem? Claro que sim. Você acha que o O que Fabrício não hoje podendo falar assim, mãe, eu vou fazer a consultoria. Você não acha que você, na idade dele, não queria que as coisas fossem mais Meu fáceis? filho ganha mais do que eu como empresária, às vezes. Meu filho é um puta de um profissional bem-sucedido. Aí agora ele quer ser consultor. Você vai falar o quê? Então, meu querido, você vai lá pra esse caminho aqui e se lasque. Pra Claro você que ver a jornada. Claro que não existe Eu vou trazer ele isso. pra mim e vou falar, meu filho, é Ah, aqui, mas ó. não pode dar essa vida mole. Gente, os nossos filhos, eles já têm uma vida muito mais privilegiada do que a nossa. Eu caí numa trend outro dia que falava assim, se você conhecesse o seu filho na escola e você virasse amigo dele, você tem certeza que você não ia acreditar que ele era rico? Eu falei, eu tenho certeza. Minha filha, eu tenho certeza que eu ia achar que ela era milionária. Meu filho. Não é? Mesmo na época em que a gente não, né, tinha passado por essas situações. Cara, ensinar os filhos não é fazê-los Não. sofrer. Vocês têm que ensinar, dar valor sim. Você tem que A entender ensinar que a as coisas- entender, só que você precisa ensinar da forma certa, porque a vida, quando ela ensina, ela bate doído e colocado. Exatamente. E eu acho que esse negócio, tem que, vou respingar ali para que ela entenda. Não, eu não quero respingar nada. Eu quero que ela veja que a gente trabalha, que a gente estuda. E isso é muito bom, porque no dia a dia a gente vê que estamos passando isso. Ah, Nanda, acorda. Ah, claro, agora ela tá ficando mais velha, ela acaba reclamando. Mas a gente sempre traz. Vai lá e faz sua leitura. Você não vê eu e seu pai estudando? Você não vê eu e seu pai fazendo uma exemplo, leitura? arrasta. Você não vê eu e seu pai fazendo ali o devocional? Então, ela tem o devocionalzinho dela lá, ela pega, faz as 5 leituras da página dela, e a Nanda tem consciência, ela tem bondade, só Sim. que ela sabe muito bem o lugar de privilégio dela. Sim. Porque a gente sempre ensinou. A Nanda veio de uma outra escola também. A Nanda sempre estudou em escola particular. E aí, um dia ela falou assim, nossa, mãe, a amiguinha da minha sala não vai. Acho isso muito injusto. A Ananda, eu acho que tinha uns 7, 6 anos. Falou que Pequenininha. achava injusto. Injusto a menina não ir. Aí eu falei, quem que é a menina? Aí a gente viu, era uma família com 3 meninas, cada irmã numa sala. E eu falei assim, Ananda, você tem que entender uma coisa. O mundo lá fora, nem todas as crianças têm a mesma vida que você tem. E aí ela olhou assim, eu falei assim, essa mãe, esse pai, eles têm 3 crianças. Hoje, se você fala pra mim, mãe, quero mudar do balé pra tal coisa, eu consigo movimentar isso. Ah, eu quero tal coisa. A gente modifica, isso. E uma das coisas que eu e o Dinei, isso é uma coisa muito enraizada nossa. A gente, nunca vocês vão ver a gente ir lá fora, tipo, vou comprar agora o melhor carro do ano e não sei o que lá. E tipo, falar assim, a minha filha vai sair da escola pra eu manter esse carro. Não. Pra mim, é assim, ela precisa ter, que foi até o que foi você que falou no seu episódio, que alimentação, né, convênio, escola, pra mim, gente, isso é o mínimo. É o básico. É o básico. Então, quando as pessoas, até entrando nesse assunto, quando as pessoas perguntam, e aí vai de cada pessoa, quando as pessoas perguntam pra mim, por que vocês não fazem outra criança? Porque eu não acredito que onde come 10, come mais um. Come. Mas será que bem? Eu não quero isso pra minha filha, porque a gente veio disso, né? Então, eu falei, não, quebro aqui esse ciclo de escassez, esse ciclo de bora fazendo. Não, eu quero que a minha filha tenha, e isso é uma verdade, a minha filha já é privilegiada, ela já está, sim, na frente de muitas crianças. Com certeza. Por todo o trabalho que a gente faz, de educação, de ensino. E eu já esqueci qual foi a pergunta dela, mas eu vou discorrer isso daqui. Já esqueci, tá? Não tem problema. Não tem problema. Mas E a então, pergunta era do CLT do Dinei.
verdade, vou voltar pra ele. E aí a Nanda tem essa vida de princesa dela. E eu não vou fazer minha filha ficar sangrando lá, porque Claro eu que sangrei a não. vida inteira. Claro que Ela não. tem consciência da onde ela tá, da onde os A pais filha dela é delas uma vieram. anã. É Ela uma anã. não é uma criança. É. A filha dela é uma anã, num corpo de criança. A Nanda, Falei. uma vez na outra escola, a diretora estava passando por uma situação Gente, eu difícil. tô soluçando. E a diretora, a Nanda é muito sensível. Ela foi falar assim pra diretora que se ela não tava bem. E a diretora falou assim que naquele dia não tava. A Nanda olhou pra ela e falou assim: olha, Nanda pequenininha, tá? Eu não tenho nada aqui. Eu tenho um abraço. Pensei na vida, gente. Ai, minha filha foi, abraçou ela. E a diretora depois falou assim que ela se acabou de chorar, né? Meu Deus, gente, que lindo. Eu me emocionei. Eu também, minha filha. Você quer ver o dia que eu até falei hoje pra menina, né? Eu tava falando do meu cabelinho, que era tudo cortado quando a gente era criança, por isso que eu era feia, a gente cortava o nosso cabelo bem Joãozinho. E quando a gente foi ensinar a Ananda a lavar o cabelo, uma pergunta normal pra Ananda, mas que pra mim me fez revisitar o passado, porque ela falou assim: mãe, quem te ensinou a lavar o cabelo? Aí eu, Ananda, ninguém, eu não sei nem se passava um shampoo na minha cabeça porque eu não tinha cabelo. Tipo assim, né? Eu falei, ninguém me ensinou a lavar meu corpo, a lavar meu cabelo. Eu falei, olha que coisa. Cara, Que nem a Ananda tá entrando na adolescência, a gente já tá falando de primeira menstruação, e ela vem me fazendo umas perguntas, eu falo, ninguém me falou disso, filha. que teve que aprender. Teve que ser as irmãs mais velhas de criação, teve que ser uma, sei lá, não tive isso, essa sequência. Esse que é o mais duro, né? E por que louco. a sua filha vai precisar passar por Pra isso? quê? Pra quê? Agora eu vou voltar à pergunta. A transição do Rudney, eu orei o Senhor, por causa que eu não sabia o que eu queria. Só que teve uma hora que eu falei pro Rudney assim: eu quero viver em casa. Gente, eu gosto, tá? Eu gosto mesmo de viver em casa. Mas eu gosto também de trabalhar. Só que eu falei assim: não, eu quero ficar canando, eu quero ter esse momento com ela. Eu falei assim: e eu não vou pedir pra você vir pra trabalhar comigo. Só que eu já inconscientemente, eu já falei que queria, né? Sim. Inconscientemente, eu já falei pra ele que eu queria. E ele tinha acabado de mudar de emprego, né, ali de um banco para o outro, que era o que ele queria. Só que, gente, eu sempre fui, eu acho que é muito da mulher. E até o que a outra convidada falou. A gente consegue, se a gente sabe ser muito sábia, a gente consegue potencializar o cara de uma maneira. A gente edifica nosso lar. Só que aí tem a galera a mulherada que fala assim: ah, vou ficar por acaso empurrando marmanja, que fica brigando. Eu gosto daquela frase, como é que você fala? Que as pessoas juntas. Você fala uma palavra muito bonita, Vera. Eu falo que geralmente sozinho você vai mais rápido, mas com alguém você vai muito mais longe. Muito mais longe, mas você tá falando de outra coisa, quando as pessoas... Reino dividido. Lembra? Reino dividido não prospera. Reino dividido não prospera. E eu já tinha enxergado um potencial no Rudney que nem ele estava acreditando. E eu falei assim, Deus, como que eu mostro para ele, mas de uma maneira onde eu não imponha para ele que eu tô enxergando. Então, só para vocês entenderem que até a saída de um banco para o outro, sem ele perceber, fui eu que incentivei. Coloquei ele dentro de uma mentoria, coloquei coisas assim que ele nunca tinha investido. Ele nunca tinha investido. Até para ele, que investir em coaching, em mentoria de carreira, pagar 5, 7 mil para alguém, jamais. E eu assim, ela vai cobrar metade do que ela cobra. Mentira, gente, ela cobrou o preço que ela cobrava, mas na cabeça dele... Tava cobrando metade. Ela tava cobrando metade, né? Pra quê, né, gente? Pra que contar a verdade? Eu tô contando agora porque nem ele vai lembrar dessa situação. Não, mas na época, a gente faz isso pelo próprio bem pelo próprio bem. deles. E ali ele entrou. Só que, por eu já estar nesse movimento muito louco do empreender e já ter conversado desde a empreendedorinha muito pequena a empreendedoras muito grandes, falei, cara, ele não tá enxergando que ele tem potencial para muito mais. O cara tá ali batendo meta, fazendo tudo que agora ele vê que ele fazia, só que agora ele faz o nosso. Faz pra ele. E aí, gente, ele realizou o sonho dele. Mudou de banco, foi pro banco achando que era tudo aquela loucura. Até a hora que ele entendeu o quê? Cara, é isso? É isso? Pra quê? E aí ele começou a perguntar sobre a rubra. O que exatamente eu fazia? Porque na cabeça dele, ele via o superficial ali, né? Sim. Ele não via só o dinheiro outro que eu pagava, os cartões que eu tava investindo, tudo, mas não via nada assim, nossa, o que será que ela ela tá fazendo? Até que ele entendeu o crânio dessa mulher aqui, a quantidade de conhecimento e de coisas que eu tava executando, até porque aí ele começou a ver os clientes maiores que estavam chegando na rubra. Então, sabe aquele negócio do, calma aí, o que essa maluca tá aprontando?
Cara, né? era só um negocinho Era que ela ia só um fazer em casa negocinho. pra ficar com a Nanda. E aí eu vou contar um negócio que a Vera depois ela vai descobrir agora em primeira mão. Quando teve esse momento de transição, o Dinei, ele ganhou um processo do banco anterior. E aí, ele tava já nesse dilema de que assim, eu acho que eu vou trabalhar com você. E eu falava assim, ó, sem pressão. Você é que vê o que você Foi quer. botando um revólver na cabeça dele, sem sem pressão, pressão. meu amigo. E aí, ele chegou e perguntou assim, o que que você precisa pra fazer as coisas acontecer? Eu falei assim, money, querido. Money, money. E juro por Deus, gente, quando ele ganhou esse processo, a primeira coisa, né? Eu acho que é uma coisa muito do homem, né? Sim. O Dinei já teve aquela fase quando a gente namorava do primeiro carro, né? 0, tudo. E ele teve, pagou em 2 anos, todo o paquitão, né? Com seus 20 anos. Inclusive, esse carro foi roubado 3 dias antes do nosso casamento. Você acredita, bicha? Mas pelo Não menos sabia ele disso. teve o primeiro carro Sim, dele 0, sim, do jeitinho sim. que ele quis. Ar-condicionado, sei lá. E aí ele falou assim, pois eu vou comprar o meu carro que eu quero e não sei o que lá. E eu por dentro, eu falei assim, olha Deus, eu não vou falar nada não, porque é sonho, né? Ele quer o Sim. carro, ele quer o carro. Eu falei assim, mas essa grana ia me abençoar demais na rubra. Tipo assim, né? Deixa eu Ia me fazer. abençoar Deus. demais. Porque eu não tinha ainda gerente de projetos. O que é isso, Google? A Siri. E aí eu falei assim, esse dinheiro ia abençoar demais a Rubra, porque eu consegui contratar mais pessoas. Menina, e eu só falei pra mim, né? Deixei ele lá com o sonho dele. Eu falei, isso mesmo, amor. Compre o Incentivando. carro. Incentivando, compra o carro. Passou uns tempos, o Dinei falou assim, minha senhora, esse valor aqui, X, te ajuda? Falei, querido, bora. Ajuda muito. Não, e o melhor foi quando eu fui contratar a gerente de projetos, ela já entra, já quis saber faturamento na época. Eu falei, não, eu tenho isso. A ela, como que você vai me pagar? Eu falei, calma, querida, Deus tá preparando. A ela. Não, na hora eu falei assim. Com medo, né? Tipo assim, eu vou Como entrar, que eu vou entrar eu nisso? vou trabalhar, Porque ela ela na não hora, vai ali me na pagar época, e eu tô entendeu? lascada. Tô lascada. Aí eu falei assim, não, mulher, eu não vou te contratar nesse faturamento agora. Eu falei, me dá 20 dias que vai acontecer alguma coisa. E aí aconteceu. Aí o Rudney injetou capital na Rubra, eu consegui contratar ela, trouxe assistente, trouxe. E aí a Rubra virou o que ela tá hoje para eu conseguir trazer os clientes maiores. E aí, gente, Deus é muito louco, porque aí eu fiz um investimento muito louco com o dinheiro também que entrou. Eu falei assim, eu preciso ser mais conhecida entre a galera grande. Eu sempre fui muito estratégica nisso, né? Sim. Depois que quando eu fiz investimentos maiores, eu aprendi a ser mais estratégica com o meu negócio. Aí eu fui no summit do BNI, que era lá em Florianópolis. E aí o Dinei... Foi bem na época que eu entrei. Foi bem na época que você entrou. Verdade, verdade. E o Dinei, minha filha, a semana inteira esse menino teve crise de ansiedade no banco. E o primeiro dia que ele me ligou, ele falou assim, eu acho que eu tô morrendo, não sei o que lá, não sei o que lá. E você homem lá em dramático, lá Floripa? em Floripa. Aí eu falei assim, descreve. Aí ele descreveu, eu falei, respire, bicha. Isso aí, ó, é só ansiedade. É só Meu um quadro de Deus. ansiedade. Eu falei, aí ele conseguiu atestado. Praticamente ele ficou a semana inteira de atestado enquanto eu estava em Floripa. Quando eu voltei, que ele voltou pro banco, gente, respira, o prédio não está caindo. É os barulhos, gente. Do ar-condicionado, gente. Do ar-condicionado. Toda vez eu me assusto com esse barulho. Eu falo, meu Deus, dá vontade de sair correndo. Não, e eu e a Vera, a gente sofre do mesmo mal. gente tem TDAH. E é diagnosticada, Diagnosticada, tá? A gente tá? fica brincando, mas é diagnosticadas mesmo, É. viu? Como diz o meu marido, eu paguei um rim pra ela Pra ser descobrir o que eu já diagnosticada. sabia. É, meu marido fala a mesma Mesma coisa. Aí ele falou, mas tudo bem, queria o diagnóstico? Toma. Aí, ó, tá aí. Então qualquer barulho dispersa eu e a Vera, é muito louco. Pra você ter uma ideia, nos meus eventos, eu não coloco dentro do espaço onde eu estou O café. o serviço de barista, o café. Não dá. Porque na hora de extrair, de moer o grão, me dispersa. Exato. Pra você ter uma ideia, ninguém sabe. Mas no Summit, a Bruna sabe, né? Porque ela sabia de tudo. Teve um problema na house e não tava passando bem na hora do meu pitch. Não, é sério. Aquilo, o Betinho já olhou pro Fabrício e falou assim, ferrou. Sua mãe dispersou completamente. Não, e o melhor é que aí eu também dispersei, porque eu assim, não é possível, inimigo. Só que o detalhe, eu não sei o que aconteceu, porque acho que eu tava tão focada, hiperfoco Foi mesmo em mesmo. fazer o pitch, Que ela seguiu. eu segui e ninguém percebeu. Quem percebeu só quem sabia. só a Você, gente. Eu que percebi sabia, o também. Fabrício e o Betinho, que sabem que eu me desestruturei, Muito mas doido. não sei o que aconteceu, que foi rápido e ninguém percebeu. Esse divo,
Quando foi na segunda semana que eu já tinha voltado, ele só ligou e falou, tô voltando. Gente, era 12h, 1h. Ele falou assim, não consegui fazer nada, eu passei mal e chega. Vou trabalhar na Rubra. Só que, gente, nesse vou trabalhar na Rubra, aí é aquela coisa, né? Ele entendeu, quando ele chegou na Rubra, ele entendeu que era uma coisa muito maior do que ele imaginava. Porque ele já entrou numa empresa estruturada, uma empresa com time. E é uma verdade, ele fala isso. Se tivesse que eu começar isso daí do zero, não tinha. Ele falou, o quê? Começar isso aqui? Não tinha começado. Só que aí também tinha o viés do quê? De pegar uma empresa pronta. Ó que doido, né? Eu ia chamar mamão com açúcar. E o que acontece? Por todo esse tempo, 17 anos na carreira bancária ali. Por mais que eu falasse às vezes pra ele, então a gente teve impasses ali no começo, onde eu falava, cara, senta lá com a Bia e pede pra ela te passar as coisas que são importantes. Sim. Eu não consigo parar a operação pra te... E aí a gente entrou numa briga ali de braço, de tipo, de corpo a corpo. Por quê? Uma coisa é você tá todos os dias num serviço onde a pessoa tá te mandando fazer. E aí eu falei assim, aqui não tem quem te mande. Você precisa ter o foco, né? Exatamente. Eu falei, você vai ter que fazer isso. Então, você vai lá, tem todas as coisas do processo, só que o quê? O que ele estava acostumado, gente? Você entrou numa empresa nova, ele quer passar um treinamento, mas ele queria um treinamento, isso é inconsciente, tá? Ele vai descobrir agora, eu tô falando isso. Mas ele queria... Ele é conforme. A Vera, num treinamento, foi ali que a gente se destacou pra Vera e ela chamou a gente pra sociedade. Ele fez essa pergunta. E aí chegou em casa e ele falou assim: você ficou com raiva? Eu falei, não. Pra mim, o que você falou é o que você é. Você tá com medo. Sim. Tá com medo, não tá se sentindo capaz, porque você já viu um negócio pronto. E aí tudo você ainda precisa ter a segurança pra eu fazer isso. E eu falava pra ele, cara, você já fazia isso. Foi. Lembra que ele fez Lembro. a pergunta? Foi no meu primeiro evento que a gente fez, do Código de Vendas. Código de vendas. Eu falei, tá super normal. Só que aí, voltando, a mulher precisa ser muito sábia e não bater de frente em coisas que não é. Porque o que eu fiz? Eu falei assim, e eu já sabia tudo. O que aconteceu? Aí começa aquela coisa de assim, tô com um problema aqui com a colaboradora. Tô com um problema que o cliente saiu. E aí serão situações que para ele era tudo novo. Porque o que ele pensava assim, se eu tenho isso de faturamento no mês, sai um cliente, aquilo já despertava uma ansiedade, um gatilho nele. E eu falava, amor, é só a gente vender. Não, que não sei o que lá. E ele tinha um negócio na cabeça que ele falava assim, mas você não vai dar conta. Eu falei assim, é porque você não tá entendendo e não tá querendo sentar e entender o nosso processo. Eu não faço tudo lá dentro. Porque senão, como que eu ia estar lá no podcast? Como que eu ia estar lá no BNI? Eu falei, a gente tem o time. Então, na cabeça dele, até por essa limitação ali do CLT, eu acho que ele colocava que assim, então, se colocar mais um cliente, como que ela vai fazer? E eu falava, homem, por isso que tem as pessoas. Porque como eles são, a equipe dela é cada um no estado. Exato, eu acho que isso gerava... Tem gente de Fortaleza, tem gente do Sul, tem gente de tudo que é lugar. Do Ceará, Itapipoca, Dona Milena. Só que aí o que aconteceu? Aí foi a hora que eu também tive um start, foi até recente, tá? Quando eu entendi que o Dinei já estava me culpando pela saída dele do banco. Ó, pra você ver, eu fui muito rápida, tá? Foi por isso que eu pedi pra você dar o curso pra ele. O que acontece? A dona Vera, assim, por ela ter toda essa conexão e ela faz... Eu faço investimento, né, querida? Mas a dona Vera... A bicha faz cada vez mais. E assim, pra tudo que ela quer. Que é igual ela falou, é meus prazos de 2 anos. Então, nesses 2 anos, ela faz tudo o que tem que fazer pra ela ter o resultado que ela quer. Eu até tô pegando esse negócio de 2 anos que eu achei bem interessante. Aí... É que meus 2 anos são eternos. São eternos. É que quando acaba o prazo de 2 anos, por exemplo, já conquistei em 2 anos, eu conquistei o que eu queria. Já emendo no outro. Já emenda no outro. Por isso que meus 2 anos são eternos. São eternos. E aí a Vera ela, por estar dentro da holding do Paulo, ela acaba recebendo treinamentos onde eles falam assim, pode trazer uma sócia, pode trazer alguém do seu time. E eu tive várias oportunidades e estava lá. E eu sempre quis fazer o método CIS. E assim, gente, oportunidades eu já recebi várias vezes, só que todas as vezes a agenda não batia. E aí eu acho que hoje, entendendo muitas coisas que eu entendo, era também que a gente não estava se permitindo. Porque, caraca, eu recebi esse treinamento mais de 3 vezes e nunca dava certo. Até a hora que essa diva aconteceu uma determinada situação e eu falei assim, cara... Ele tá me culpando pra ele sair do banco. Só que eu falei assim, eu preciso que de alguma maneira ele enxergue que não é culpa minha.
Eu não coloquei uma arma. Ó, pra você ver, eu falei desse jeito. Falei, eu falando pra mim e pra Deus. Eu falei, eu não coloquei uma arma na cabeça dele pra ele sair dos bancos. E eu nem pedi. Ele simplesmente ligou e falou, estou saindo. A gente tinha combinado que ele ia se preparar pra sair. A preparação dele liga, tô saindo. Simples assim, linha muda. Eu do outro lado, fudeu. Porque eu sabia que ele não estava preparado para aquilo. E aí a Vera veio, aí surgiu mais uma oportunidade, que já estava isso, a Vera falou assim, vou te colocar lá no Método CIS, bora. Eu olhei a agenda, eu tinha um compromisso, só que eu falei assim, cara, esse vai ser o teste de fogo do Rudney. Por quê? Primeiro, naquele dia eu não sei o que aconteceu. E também não perguntei. Não foi mesmo? Ela sumiu, ela ligou e falou assim, gente, eu não tô bem. Aconteceu um negócio aqui. Ai, verdade. E hoje eu não vou conseguir falar com ninguém. Foi mesmo. Eu fiquei E aí, nesse dia, eu tinha comprado 5 métodos CIS e um BHP. E aí, eu tava distribuindo os métodos CIS, porque eu faço muito isso. Eu compro o treinamento para dar para as pessoas. Porque eu falo que a oportunidade que eu tive de mudar a minha vida, as pessoas também têm que ter. E através dos meus treinamentos, mas tem gente que não é só um treinamento meu que precisa. É um treinamento de uma pessoa especializada em outra coisa que não é aquilo que eu ensino. Enfim, cheguei para ela e falei assim... Aí, nesse dia, eu falei, Betinho, eu vou dar o método CIS pra Bruna. Foi mesmo. E aí, liguei para ela e falei assim, Bruna, eu vou te dar o método CIS. Você ainda falou assim, não precisa me falar o que aconteceu. Falei, não precisa me falar o que aconteceu, eu vou te dar o método CIS. Aí ela falou, obrigada, amiga. Desligou, mas não deu um segundo. Não deu um segundo. Ela me ligou de volta e falou assim, amiga, tem problema se eu der esse método CIS pra outra pessoa? Eu falei, gente... Aí a Vera, mas que perturbação. Eu dei pra ela. Aí ela falou assim, é pro Dinei. Eu falei, vou dar. Pode ser. E aí ele foi fazer o método CIS. E olha que engraçado, porque o meu marido ainda tinha essa chavinha do que eu tinha isso, tá, no CLT, da recompensa do fim de semana, das férias. E a gente recebeu um convite, né, pra ir passar o fim de semana na casa de praia, do namorado da minha cunhada, tudo. E eu falei assim, eu vou oferecer pra ele. Pra mim ali vai ser a deixa. Ou esse menino já tá, de alguma maneira, minha oração já fez sentido pra Deus, pra que esse menino abra o olho em nome do Senhor Jesus, que eu não tenho culpa de nada. Ou ele entra de uma vez dentro do empreender, ou é melhor realmente... Porque, gente, eu não acredito que o empreender... Todo mundo pode empreender, mas o empreender não é pra todo mundo. Não é todo mundo. A gente escuta muito, tem um cara aí da internet que fala, sai do CLT, gente. Sai do CLT. Cara, não tem, porque não é todo mundo não que tem é o dom todo de mundo empreender. que tem, não é. E tá gente, tudo bem. Tá tudo bem. Porque é pressão mesmo, é você aprender a dormir no barulho, é você acordar um dia. Eu gosto muito de um cara na internet que ele mostra muito assim, um dia a conta dele, e não é que ele tá endividado, mas um dia você acorda, a conta tem lá 300 mil, só que aí você foi distribuindo, foi pagando, foi fazendo investimento, foi não sei o que lá, menos 30 mil. Gente, se você faturou 100 mil, um exemplo, esse mês, no mês que vem você faturou 300, no outro mês você não faturou nada? Você tem que fazer a conta do seu anual. Isso é papo para um outro, mas, cara, só porque sua conta está no vermelho não significa que você está quebrado. O que você não pode é parar de vender. Não pode parar de vender. E aí, gente, aí eu falei assim, Deus, aí eu olhei para ele e falei assim, surgiu uma oportunidade para ir num treinamento do método CIS e eu tenho certeza que eu tenho que fazer. Só que entre eu e você, eu tenho muito mais treinamentos. Eu acho que para esse momento que a gente tá passando, ainda mais para o que aconteceu essa semana, é só pra vocês entenderem o que tinha acontecido na semana. O abençoado tava procurando emprego de volta. Meu Deus. E assim, eu tava na TPM, então foi um estresse, assim, que eu falei assim, cara... Deus, o Senhor faz a sua... Sério, eu entrei no quarto, eu fiquei chorando mesmo, porque eu falei assim, cara, eu não sei o que falar, porque eu senti naquela hora, eu falei, aí eu tive certeza, eu falei, esse abençoado tá me culpando, e eu não pedi nem pra ele vir, pedi na minha oração, né, Deus? Mas aí eu entrei em você. Sim. Aí eu falei assim, só que, aí ele, pra quando que é? Eu quero. Aí eu falei, então, é na semana da praia, literalmente no dia da praia. Ele ficou um dia só na praia, né? Foi 2. Aí ele virou, porque aí a minha cunhada estendeu. Sim. Aí ele foi e falou assim, nossa, gente, nunca tenho oportunidade de viajar. Eu falei, olha o CLT gritando dentro dele. Eu falei, ai, meu Deus do céu. Foi, juro. Falei assim, olha o CLT lá gritando, que precisa da recompensa do fim de semana, das férias. Eu falei, Deus, ele não tá pronto.
Eu falei, vai chegar um momento que eu vou ter que falar assim, querido, então bora, casados, mas separados na sociedade. E ele falou assim, calma aí, eu vou resolver. Eu falei, Dinei, tem que responder a Vera hoje. Foi, porque eu comecei a pedir os dados, porque eu precisava mandar, porque o método CIS ia começar 4 dias depois. Aí ele nem tinha respondido, eu já tinha mandado os dados. Eu já tinha certeza que ele ia aceitar, né? No fundo ali. Quando ele falou, deixa eu ver, o que ele foi fazer? Ele foi conversar com a irmã dele, foi falar assim, olha, eu não vou ter a oportunidade de estar aí com vocês, mas eu vejo que é um momento importante pra família, né? Ela tá indo casar, essas coisas. Ele falou, eu não queria perder essa oportunidade, só que é emenda de feriado. Vocês não poderiam estender mais? Porque aí eu conseguiria voltar e ficar também um pouco com vocês. Sim. Aí ela falou, dá. Aí o Dinei falou assim, ó, só que eu preciso que vocês levem a Bruna e a Nanda, porque eu não vou estar. Aí ela falou, beleza. Aí ele virou e falou assim, ok, eu vou. Gente, olha que louco. E aí ele vai saber agora que eu fiz isso. Eles voltam com um caderno do Método CIS, né? Sim. E aí tem momentos lá de afirmações, onde eles trazem crenças, tudo. E aí tava lá ele trazendo a questão da culpa. Só que aí eu fiquei quieta. Eu li e fiquei quieta. Né? Que lá pro Paulo, lá pra tudo, ele acabou abrindo. Sim. Ele realmente me culpava. E aí lá ele chegou. Aí um dia a gente tem os nossos encontros na semana. Aí ele falou assim: abrindo vinho, tá? Ele abrindo vinho lá de longe ou de costas. Ele falou assim: eu te culpava. Eu literalmente te culpava. Paulo Vieira, te amo, tá? Tio Paulo, agora ele te ama Tio de Paulo, ele Paulo, te chama de tio Paulo. Eu te amo, porque é isso que você faz. Foi, exatamente. Ele chegou e falou assim, eu te culpava. Eu falei assim, eu sempre soube. Eu sempre soube que você me culpava. Eu falei, e aí, o que aconteceu lá? Ele falou assim, não, todas as vezes que você pediu cartão, todas as vezes que você pediu dinheiro para investimento, eu podia ter dito não. E eu nunca disse. Você não botou uma arma na minha cabeça. Todas as vezes eu podia ter dito não. E olha que legal, né? Porque o método CIS, ele trabalha muito isso da autorresponsabilidade. Primeiro dia é pura autorresponsabilidade. Pura autorresponsabilidade. Então, ele conseguiu enxergar até determinadas situações da carreira dele, aí da questão da rubra. E aí ele falou assim, eu não tava... Aí as coisas não estavam acontecendo como eu imaginava, por quê? E, gente, as coisas estão bem. Só que, na cabeça dele, ele já imaginava que tinha que estar, assim, 3 vezes maior. E eu falava, querido... A CM4 já foi funcionar 8 anos depois. Então... 7 anos Eu falei, querido, se você olhar, a gente tem 6, a gente tá muito melhor do que no primeiro, que eu bati muito a cabeça. Sozinha, né? Sozinha. Eu falei, hoje você sabe o que tem que fazer. É venda, 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 querido. E o resto já tá pronto. E aí foi muito gostoso isso. Então, de verdade, né? Aqui falando agora pra todos vocês. Muito obrigada, Vera. Eu vou chorar. Não chora. Porque eu sabia que era isso que ele precisava. E é claro que ele só é o começo de tudo. É pra vocês verem. A sociedade em si, a Vera passa por isso que além de ter um amigo sócio, ela tem o marido sócio, ainda ela arruma uma amiga sócia. Gente... Mas você sabe que um dos pilares do crescimento do seu negócio é a sociedade. A sociedade. Todo mundo fala assim, não faz sociedade com ninguém. Não, pelo contrário. Então, sócios transformam a nossa vida. Exato. E é verdade isso. Então, ele tem muitas qualidades que eu não tenho. Muitas qualidades que eu não tenho. E assim como hoje ele consegue identificar. Então, por isso que eu falo, tenha a paciência, mas tenham também, eu falo que é um caminho do amor para fazer com que a outra pessoa enxergue. A gente falou isso para outra convidada, e aí outra situação onde a gente até se dispôs a contribuir com ela, o quê? Não bata de frente. Traga ele para esse meio. Então, é paciência. Claro que é um jogo de paciência. Só que também você não pode impor ali para a pessoa, não, agora você vai fazer isso. Então, eu fui muito sábia em entender que, cara, ele tá precisando do método CIS no meu lugar. E olha que legal, no dia que ele foi, ele tava lá com o meu maninho lá, que foi o que deu tapa na minha cara, que Deus mandou, o enviado de Deus, né? E aí o cara falou pra ele, eu já fiz não sei quantos métodos CIS. Aí eu disse, mas por que tantos? Aí ele falou assim, porque cada ano eu tenho uma coisa pra melhorar, eu tenho um desafio pra superar. E aí agora o Dinei agora, ele virou tão tio Paulo que ele fala assim, nossa, eu fiz uma lista aqui de pessoas que precisam do método CIS. Ele vai virar igual a Vera, só levando a galera pro método CIS daqui a pouco. É sobre isso. O Betinho, meu marido, ele fala assim, eu tive uma ideia agora. Primeira mão! Meu Deus! Primeira mão, vocês vão saber, a gente precisa entrevistar nossos maridos. Nossa, verdade.
Nós vamos entrevistar Entrevistar nossos os maridos. Eles precisam mesmo ser Precisam ser entrevistados. Vocês precisam conhecer. No mês de julho, que é férias da Ananda, hein? Vamos entrevistar os Que aí nossos ela maridos. consegue vir de boa. É isso. O Beto isso. fala o seguinte, que método CIS, existe duas coisas que você precisa fazer todos os anos. E uma coisa é ir para Gramado. Conhecer Gramado e ir todos os anos para Gramado. Por quê? O Betinho é apaixonado por Gramado. Ele ama aquela parte do Natal Luz e tudo mais. Ai, que tudo. E fazer o método CIS. Todos os anos. É. Todos os anos. Só que em primeira mão, viu? O meu marido ganhou, porque eu passei minha vez, eu espero receber de novo. Receberá. Obrigada. Receberá. Já tem uma turma pro próximo de agosto. Obrigada. Porque esse de junho eu esqueci. Não tem problema, eu aceito. Mas o de agosto Obrigada. é 5, 6 e 7 será no Rio de Porque Janeiro. eu passei o meu por uma boa causa. Foi. Obrigada. Inclusive, Eu não sei quanto tempo já faz que a gente tá aqui, eu tô um pouco perdida. tá 1 hora exatamente. Ah, então estamos chegando Mas no fim. estamos Meu chegando no Deus, fim. A gente Mas só para fala. você saber, se você quiser, a gente pode fazer que é agosto, por causa da Ananda. Eu vou no presencial em agosto. Querida, onde vai ser o presencial? Rio de Janeiro. Dá pra me preparar até lá, né, Exato, gente? porque Dá o pra Dinei me preparar. fica e a Nanda Exato, vai. Dá pra me preparar até lá. Ou o Dinei Vida e a Nanda vai, é a Bruna que vai. Gente, estamos Gente nos do céu. direcionando pro final, porque Você vê, Vera, que a gente prepara tanta pergunta, mas a gente vai falando, não dá vou pra falar que fazer. tem 40 perguntas aqui. Porque pra gente ir trabalhando ali, se a pessoa fala uma coisa, a gente emenda a outra. Só que na mesma pergunta a gente já emendou todas. Exato. O que você quer... Não, mentira. Eu vou Fala. fazer 2 perguntas Faça. e aí a gente vai pro final. Tá bom. Mas antes disso, se inscreve no nosso canal, compartilha isso, porque aqui tem ouro pra caramba. E ativa as notificações. E vamos aos anúncios dos nossos patrocinadores oficiais, marcas que acreditaram na Eleve Talks. A Rubra é especialista em aceleração de vendas, atua estruturando processos que tiram empresas do improviso e levam para um faturamento previsível através do posicionamento da sua marca no digital. Ingrid Santos, fotografia. Ela, inclusive, é nossa fotógrafa. Fotografia estratégica para marcas e posicionamento. Não registra só imagem, constrói percepção. E temos a CM4 Eventos, que é uma empresa de eventos estratégicos que conecta as marcas, experiências e posicionamento. Ela posiciona a sua marca através do café e da gastronomia. Café Ciribelli, negócio que carrega tradição, qualidade e identidade. Mais do que café, experiência, consistência e marca forte. Temos a Clube Turismo Guarulhos, uma agência de viagens com foco em experiência e confiança. Transformam destinos em decisões seguras para quem quer viver mais do que uma viagem. Talkby, soluções em dados e inteligência de negócio. Transforma números em decisões estratégicas. Nossa maravilhosa Gráfica Mais, soluções gráficas que fortalecem a presença física das marcas, porque posicionamento também se constrói no detalhe. Conecta Barista, experiência com café e conexão entre pessoas, porque bons encontros também constroem negócios. Ele é uma escola de treinamento para barista para eventos. Temos a nossa maravilhosa Dandara Storymaker, especialista em narrativa e construção de conteúdo estratégico através dos vídeos. Ajuda as marcas a se comunicarem valor de forma clara, envolvente e intencional. Bela Patera, mentora de performance visual e identidade. Trabalha a presença, posicionamento e a forma como você é percebida antes mesmo de falar. Nossa maravilhosa Festejar, marca voltada à criação de experiências e momentos especiais através de presentes personalizados. Nossa maravilhosa Natália. Juana Caroline, especialista em optometria e processamento visual. Atua na identificação de dificuldade que conectam desenvolvimento, aprendizado e qualidade de vida. O Espaço IVE é liderado pela Evelyn Lopes. Trabalha a beleza como ferramenta de identidade, autoestima e posicionamento para mulheres e profissionais da área. Bruna, eu quero fazer uma Fala. pergunta que eu vi aqui.
E que você sempre fala. Oh, meu Deus, só. Você fala muito que a Nanda salvou você. Salvou vocês, na verdade, né? O que isso significa? Olha, gente, eu escutei esses dias de um cara que eu gosto muito no digital, que ele fala, e tá tudo bem, quem não quer ter filhos, eu acho isso também. Na verdade, hoje, o quanto eu puder incentivar também quem não quer, não tenha, porque, cara, é um negócio muito doido ter filhos. A Nanda, quando eu falo que ela não salvou, é que quando a gente tem filho, o filho nos tira daquele egoísmo que todos nós temos. Do primeiro eu, sempre eu. E eu acredito sim, primeiro eu preciso estar bem, mas ele traz a gente para um local onde a gente precisa cuidar de alguém além de nós, né? Porque assim, a gente é casada, eu cuido de mim, tenho os momentos de estar ali cuidando do meu marido, só que um filho, ele literalmente mexe a gente 360. Porque um adulto, você olha para ele e fala assim, Beto, isso aqui não tá legal o que você tá fazendo. Só que uma criança, gente, ela vem sem falar, ela só vem chorando. Aí você já tem que começar a aprender algo novo, aprender a falar com um bebê que não fala. Porque você não entende, não vem manual. Então ele começa a te tirar de um mundo antes, onde você achava que tinha todas as respostas para tudo. E aí você não tem. E quando eu falo que a Ananda nos salvou, é que a Ananda nos deu um direcionamento de vida para acelerar a gente. Por quê? Aquilo que a Vera falou para mim é muito... Eu não quero que a minha filha tenha uma vida sofrida. Ela tem que entender do mundo, tem que entender que há diferentes vidas, há diferentes famílias, há diferentes contextos. Mas ela não precisa passar por nada que... Eu não preciso que ela vá vender, e tá tudo bem, é um trabalho honesto, ela não precisa ir lá vender o caldo de cana, ela não precisa cuidar dos irmãos dela, não. Não precisa, não precisa. Mesmo que ela tivesse, a irmã, ela não teria essa necessidade, né? Lá atrás era outra vida, como a Vera, eu gosto dessa fala. A gente veio de famílias que foram vítimas de outras vítimas, né? E não foram vítimas de outras famílias, foram vítimas de outras vítimas. Por quê? É sequência, é repetição de padrão. E a Nanda nos salvou nesse sentido. Quando a gente não tinha a Nanda, a gente tinha os sonhos muito no egoísmo, muito só pra... Qual o sonho só da Bruna? O sonho só do Rudney? E não que a gente não estava alinhado como casal. Muitas coisas a gente estávamos alinhados. O Dinei lá com a faculdade, eu lá com a faculdade. Mas nos fortaleceu no sentido que a gente entendeu. Que futuro a gente vai proporcionar para essa criança se a gente não se movimentar agora? Porque o meu esposo mesmo, eu já ouvi da minha sogra, eu acho isso muito lindo, né? A minha sogra, ela terminou a escola com eles já quase adultos. E aí foi a hora que a vida deles deu uma reformulada em questão do financeiro. Porque assim, os menores, meu marido é um dos 3 mais velhos, os menores tiveram uma vida totalmente diferente. E aí vem a pessoa, mas foi mimado. Cara, mas pra mim, eu escuto da boca da minha sogra, foi a maior vitória da vida dela. Ter conseguido dar para os menores, e é independente do que cada pessoa fez com isso, né? Porque também tem isso. Você fez seu papel como mãe e não quer dizer que todos os filhos, eles vão te honrar para sempre. Gente, você também é isso, seres humanos. Sim. E aí ela falou assim, eu lembro até hoje o dia que o Rudney queria se matricular em tal faculdade, e aí não tinha aquele dinheiro, e eu peguei o que tinha ali, inteirei, e o que o Rudney fez? Ele me devolveu. No primeiro emprego dele, ele me devolveu aquele dinheiro. E aquilo, para mim, teve um peso muito forte de entender, cara, olha o que uma família, um pai e uma mãe é capaz de fazer por uns filhos. Porque a minha sogra podia não ter terminado o estudo. Mas ela falou assim, que vida que eu vou dar para esses menores? Porque eles outros são maiores, mas que vida eu vou dar se eu não terminar? E os outros já tinham tido uma vida não tão legal, né? Não tão legal. E aí ela pensou, e aí eu não sei se foi exatamente isso, mas hoje com o olhar de mãe eu vejo que foi o que ela pensou. Como que eu vou permitir que os menores passem pela mesma coisa que os mais velhos tiveram que passar? Então, ali ela foi a quebradora de ciclo na família dela. E aí, a Ananda, eu e o Dinei era assim, a gente estava junto, mas os sonhos ainda eram muito dispersos, né? Ele lá com a faculdade, é o negócio do carro, aí eu ainda, é a faculdade, é não sei o quê, as amizades, e a Ananda trouxe a gente para um ponto aqui, só que grudado um no outro. Cara, a gente precisa pisar da mão. Sim. Os seus sonhos vão ter que ser meus sonhos,
os seus sonhos vão ter que ser meus sonhos, e aí vai existir o sonho da nossa família. Então, a Ananda nos salvou nesse sentido, de fazer a gente olhar para a mesma direção. Eu costumo colocar isso nos meus posts, quando eu falo da Ananda, que ela se tornou a nossa maior, assim, ó, o maior empurra. E sem ela precisar dizer nada. A gente não traz uma responsabilidade para a Ananda. Isso é entre nós que a gente fala. Sim. Ela impulsionou. Por quê? Eu falei assim pro Rudney, eu lembro até hoje, eu falei assim, essa menina não pode estudar em escola pública, não. Eu falei, a escola pública não é igual no nosso tempo. Essa menina não pode isso, ela tem que fazer isso, ela tem que fazer aquilo, tem que fazer um esporte, tem que não sei o quê. Por quê? Olha como Deus movimenta as coisas. Nos outros abrigos que eu passava, é claro que eu não tinha todo esse contexto. Sim. Só que aí Deus permitiu que aos 11 a gente fosse para esse abrigo particular, onde? Dentro do abrigo. Eu fazia inglês, eu fazia espanhol, eu fazia balé. Eu fui para campeonato de balé em Santa Maria. Eu fazia jazz. Eu tinha bolsa de estudo na escola particular. Então, eu já estava vivenciando uma realidade que a maioria das crianças dentro do abrigo não nem imaginava. Sim. E eu falei pro Dinei, tem um mundo lá fora, além da bolinha que a gente foi criada. Que nem o Dinei foi criado como a maioria do brasileiro. Escola pública, aí você se mata, tem que pagar uma faculdade, porque você não vai conseguir entrar numa federal, porque você teria que só estudar, né? Sim. Na maioria das vezes. E ele já teve que entrar também para sustentar a família. E eu falei assim, não, a gente tem que... Então, imagina, tudo isso quando você bota na ponta do lápis, você fala, cara, ou a gente caminha agora de mão dadas e vai, ou a gente vai fazer como a média, né? Aí tem o filho, aí se separa, eu fico com o Enzo Gabriel, ele fica com fogão, essas coisas, né? Então a Ananda nos salvou para nos colocar. Até me emociono, gente, para colocar a gente num eixo e caminhar juntos, porque eu acho que eu nunca falei isso abertamente, né? Eu agradeço muito a Deus a vida do Rudney, porque de verdade, todo mundo tem uma bagagem, né? Mas eu sei o quanto que a minha bagagem era muito pesada. Sair de casa, botando a Ananda nas costas, eu esperava, era safada, viu? Eu esperava ele entrar no banheiro, tomar banho, porque a maior liberdade que o Dinei me proporcionou foi me ensinar a dirigir. Ele entrava no banho, eu pegava o carro e sumia. Jesus amado. Maridos, Socorro. incentivem as suas esposas a dirigir, mas ajudem ela a tratar os bichinhos aqui da cabeça. Porque senão... Elas pegam o carro e somem. Gente, a gente tá acabando. Não queria. Cara, a gente passou de uma hora. Passou. A gente passou de uma hora, porque o assunto é esse. Quando as pessoas têm muito pra ensinar... A cada 3 meses a gente tem que se trazer de novo. Tem. A gente tem muita história, amiga. Tem. Aí a gente vai mudando as perguntas. Exato. Também acho. A gente vai começar a se trazer a cada 3 isso. meses. Bruna, Diga. o que a Bruna de hoje diria para a Bruna do começo? Você é uma safada, você conseguiu, hein? Adoro essa espontaneidade dela. Maravilhosa! Minha filha, você conseguiu, viu, bicha? Não, de verdade, eu tenho muito orgulho da Bruna, que lá no passado, a sonhadora, né? Aquilo que as pessoas mais me julgavam, era a sonhadora, e na vida adulta era esse sorriso. Gente, se as pessoas soubessem o quanto que eu só chorava na infância, elas não entenderiam por que eu sorrio tanto, porque eu não tenho problema. Tudo que acontece na minha vida são situações e que dá pra resolver. Posso brigar agora com a Vera, mas daqui a pouco a gente se ama de novo. Posso brigar agora com o Dinei, daqui a pouco a gente se ama, porque são situações, Sim. são seres humanos, tem coisas. Pode acontecer uma situação lá dentro da Rubra com um cliente, e é uma coisa que eu trouxe para a cultura da Rubra. O que a gente faz não vai matar ninguém. Então tem solução. Só que a gente precisa, que é o que a Thay falou, a gente precisa pegar e conversar. Amiga, não foi legal o que eu falei, mas dá para você entender? Vamos conversar? Tá, não foi legal. Vamos conversar aqui? Sim. Cliente, eu não consegui trazer o resultado que eu te prometi, mas agora eu vou dar um jeito de consertar isso. É isso. É isso. Então, eu diria que, graças a Deus, que a Bruna foi muito sonhadora e bicha safada, você conseguiu. É sobre isso. E assim, foi tão gostoso ouvir Foi mesmo, toda amiga. essa história, porque a gente conversou, né? A gente conversou. A gente conversou como... Na verdade, sim. Quando a gente Sério. tava fazendo treinamento em janeiro lá na Febracis, Gente, a gente conversou. a gente conversou muito. Porque a gente ficava horas no trânsito. O marido dela, às vezes, Pra que ir. tava dirigindo, ele falava assim, gente, como vocês conseguem se entender? Porque vocês começam num assunto e terminam em 3 outros. É, E o melhor é que eu assim, calma aí, Vera, depois eu termino essa parte. Eu falava outra, voltei. é isso. É isso. E eu quero chamá-la para finalizar
com o nosso jargão, que vocês, se vocês estão percebendo, eu tô Mentalidade procurando. alta, meu Deus, é mentalidade alta. Eu tô procurando, porque eu não também. sei. Meu Deus, a Vera desceu aqui a mensagem da dona Vera. Vai, vai, vai. Galera, É foi aquele, é um- aquele. você não, é aquele, verdade. Galera, muito obrigada por estarem aqui com a gente. Já vou pedir de novo para vocês compartilharem esse nosso episódio, que foi incrível. Se inscreve aqui, ativa as notificações para você entender tudo, porque daqui para frente é só para frente. Mentalidade alta. Execução mais alta ainda. Beijo no seu coração e até a próxima. Até.